Olá, 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 nossos empreendedores. Mais um episódio do podcast do Zero ao Sucesso. Inspirar, recordar, empreender. Hoje, nossa convidada, Sandra, ela estará falando um pouco sobre um artesanato que ela começou na pandemia e se desenvolveu muito bem. Por quê? Porque ela buscou se capacitar, se conectar, fazer network com outros, outros grupos, não só de mulheres, porque o nosso programa não é só sobre o feminino, ele também é sobre todas as boas práticas para todos, sem nenhuma distinção. Sandra, que privilégio estar aqui com você, uma história lindíssima, de empreendedorismo. Conte um pouquinho para nós, para os nossos espectadores ficarem inspirados, na Inspirar Arte. Desde já quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, um convite lindo desses. Sim, a Inspirar Artes vem da inspiração que transforma em arte, né? Então, na verdade, eu tive esse insight, assim, um despertar em 2020, na pandemia, né? Quando eu tive o Covid, eu descobri que eu estava com Covid, fiquei muito nervosa, muitas incertezas, e naquele momento eu pensei, nossa, eu estou com 39 anos e o meu sonho de ser empreendedora não conquistei. E aí, no meio de todas aquelas incertezas, eu disse, não, eu tenho que começar a direcionar minha vida para isso, né? Porque na faculdade eu já tinha o sonho de ser empreendedora. Mas sempre vi aquela questão de capital de giro, capital inicial, uma série de coisas, toda uma estrutura por trás, e eu vi que eu não estava preparada para aquilo. Então, eu fui para a CLT, trabalhei, enfim. E ali na pandemia, então, eu tive esse despertar, assim, não, eu quero ter o meu negócio, e não que eu tenha ignorado, né? Mas eu pensei assim, nossa, tá muita gente quebrando, sim, eu preciso de dinheiro, mas eu quero fazer uma coisa diferente, quero trazer algo que faça sentido para as pessoas, e antes de fazer sentido para as pessoas, tem que fazer um sentido para mim. 2021 ainda com todas as incertezas, não podiam sair, ninguém, né? As pessoas não podiam sair, ir nos lugares, e aí eu comecei, mesmo trabalhando, eu comecei a estudar. Comecei a buscar opções, porque eu não queria simplesmente vender um produto, né? Ou trabalhar com qualquer coisa. Eu queria realmente trazer algo inovador para o mercado, que fizesse sentido. E no final de 2021, ali por outubro, novembro, mais ou menos, eu descobri o mundo da resina, né? E todas as possibilidades que ela traz, né? Porque hoje quem conhece a resina sabe que existe infinita possibilidade de trabalhar com ela. Mas como um bom empreendedor e boa administradora, né? O que eu fiz? Eu fui primeiro buscar conhecimento. Eu precisava saber que produto é esse, como é que ele funcionava, fui me capacitar para isso, né? Comecei a fazer cursos e eu vi ali uma possibilidade de trabalhar com eternizações e joias afetivas que tinha muito a ver com o meu despertar na pandemia. Porque na pandemia, a minha família perdeu muitas pessoas e outras muitas pessoas perderam seus entes queridos, né? E qual seria a forma, né, além das nossas memórias, que às vezes falham, a pessoa pudesse ter um pedacinho daquela pessoa com ela. Falando assim parece meio estranho, né? Mas eu coloquei o meu foco em fazer eternizações e joias afetivas. Mas para mim chegar até as joias afetivas e eternizações, eu primeiro precisava me colocar no mercado. Então, eu comecei a fazer personalizados. Chaveiros personalizados, placas comemorativas, entre outros produtos que são totalmente personalizados, com o nome da pessoa e tudo mais. A pessoa escolhe cor e tudo mais. Então, as peças ficavam lindas, únicas, exclusivas para cada pessoa. Comecei a ganhar espaço no mercado. Só que eu ainda estava lá, quietinha no meu ateliê, e eu pensei assim, se eu continuar aqui e somente com as redes sociais, o mundo não vai me conhecer. E eu quero crescer, eu quero ir muito longe, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, se encante e aqueça os corações delas. E aí foi quando eu comecei a me conectar com outras empreendedoras, outros empreendedores, comecei a participar de eventos, workshops,
E assim começam as novas conexões, né? Que te dá uma possibilidade de fazer um network, troca de cartões, tu conhece pessoas, tu conhece novas histórias, tu percebe que não está sozinho, tu percebe que tem pessoas que estão há muito tempo no mercado e que ainda está se reestruturando, São né? vários momentos. Muitos momentos, né? E essas trocas, elas são vitais para o negócio de qualquer empreendedor. Seja ele que esteja há muito tempo no mercado, porque talvez ele precise melhorar alguma coisa, e seja nós que estamos começando nesse mercado, né? No mundo do empreendedorismo, e é uma coisa tão linda, sabe? Eu trabalhei anos, no CLT, gostava muito das empresas que eu trabalhava, sempre me doei muito, né? Ganhava premiações por bater metas e tudo mais, mas eu não era feliz profissionalmente falando. E Eu no queria, CLT, qual a função que tu exercia? eu trabalhei na área financeira por alguns 8 anos e depois de mais ou menos 11, 13 anos na área comercial. Vendas. Porque eu sou apaixonada por pessoas, né? Eu Sim. adoro, né? Eu tenho essa facilidade de comunicação com as pessoas, assim, e eu gosto muito de ouvir as outras histórias. Porque, por mais simples que seja a história de uma pessoa, ela sempre te inspira de alguma forma. Ela sempre muda alguma coisa na tua vida, sabe? Então, assim, eu gosto de contar um pouco da minha história, porque de alguma forma eu quero inspirar alguém também. Excelente. A gente sabe que felicidades são momentos e por que não eternizá-los em joias? Olha só o presente lindo que a Sandra me deu. Vocês não têm noção de quando eu recebi esse presente, como eu fiquei emocionada, tocada com um simples gesto, né? Que ela teve o cuidado com a logo da minha empresa, com o meu nome. Então, eu acredito que quando você faz e presenteia alguém com uma joia, né? Com um objeto assim, único, diferente, você toca a alma. E você, como empreendedora, está tocando a alma de muitas pessoas que compram, né, o teu trabalho. Recordar, né, não quer dizer somente que você vai fazer uma joia para uma pessoa, né, mas também tem os nossos pets. Eu vi que você, no seu universo, né, de objetos, vou dizer objetos, né, de Tá. joias e objetos, você vai em tudo quanto é emoção do ser humano, né? Sim. Tanto com relação à parte mais empreendedora, mais empresária, que é o meu logo, como também os pets. O que te inspirou também nesse universo? Não, é porque assim, o que que acontece, né? O amor a gente tem pelo um filho, pelo um pai, por um primo, por uma sobrinha. E muitas famílias hoje optam por não ter filhos porque os filhos deles são pets. Hoje os pets são parte da família, né? É como um filho também dentro de casa. Então, é lindo quando uma pessoa pede uma joia afetiva. Eu fiz uma joia afetiva que eu me envolvi emocionalmente, né? Eu vou contar um pouquinho dessa joia para vocês. Ela é uma joia afetiva. A joia afetiva, ela é um pingente que vai na gargantilha, né? Então, tu leva o teu pet, o teu filho, o familiar que tu ama pertinho do coração. A eternização, ela é uma peça, né, que tu usa como um adorno em casa. Então, assim, no caso da joia afetiva, uma cliente minha de Manaus, ela tinha perdido um gatinho dela, que ela tem os seus filhos biológicos e também tem os filhos pets. E ela perdeu o Timão. E ela postava vídeos no Instagram chorando, assim, falando sobre o pet dela, assim, e eu sentia a dor dela aqui do outro lado. E eu disse, Jéssica, vamos fazer uma joia afetiva. Eu vou fazer uma joia afetiva para ti do Timão. Daí ela, mas a gente já enterrou, não sei o quê. Daí depois ela me ligou. Sandra, eu achei a escova que eu penteava ele, tem um nó aqui, será que dá? Eu disse, me manda que eu vou ver o que consigo fazer. Então, assim, resumindo, eu fiz uma peça encapsulada para ela. Eu fiz um formato de gatinho, o pelo que ela me trouxe, claro, dá trabalho, mas é uma coisa com tanto amor e delicadeza que fica perfeito, sabe? Eu fiz o pelinho em formato de gato, encapsulado dentro de um coração azul, a fundo azul, que era a cor da colherinha dele. E aí eu disse pra ela, tu queres receber uma foto dessa peça? Ela disse, não, eu quero surpresa. E
Aí, quando ela recebeu, ela disse, eu tô saindo me ligou, tô saindo do meu trabalho porque o meu filho falou que o correio chegou e eu quero ver, e me mandou um vídeo. Ela tremia, ela chorou, assim, né? Ela me mandou vários vídeos dessa entrega, desse recebido, né? E o quanto foi emocionante para ela. Porque ela disse assim, eu vou ter sempre ele comigo agora. Ela me mandou uma carta, ela gravou um vídeo, botei no Instagram, então assim, a inspiração que vira arte, a inspiração nessa peça em particular foi a perda do gatinho dela, que era um filho para ela, mas que essa joia afetiva, e joia afetiva porque é uma joia que tem muito afeto. Então, é um pedacinho do Timão que vai ficar com ela para sempre, né? Imagina, né? O impacto de tantas histórias pós-pandemia que você teve na sua vida. Eu vi também que você faz com cabelo, com dente, com o umbigo, né, do bebê. Tu faz um diário desde o nascimento do bebê até a maturidade. Eu vi também um que tem um sapatinho, né, de uma pessoa que já tem mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Ou seja, dá sim para você, né, guardar as memórias vívidas ali através de uma peça. Mas você, quando você disse que para começar a empreender, você tinha o discernimento que precisava de tempo e principalmente, né, de valores para investir. Você fez um levantamento, a gente chama de plano de negócio, né? Sim. Mesmo que você não colocou numa agenda, não fez toda uma estrutura, você tinha, né, o passo a passo, como você deveria começar. Esse começo, né? Você falou finalzinho de 2021. Isso. Nós estamos em maio de 23. Ou seja, a Inspirar Arte não tem 2 anos, né? É um bebezinho ainda, né? Então você cuida com todo, né, amor, né? E nesse início, assim, como foi para você? Como empreender? Como dar um passinho de cada vez? O que mais te afligiu? A venda em si? A criação da joia? Essa incerteza, como foi? Na verdade, o que foi mais impactante foi a questão de mergulhar no meu sonho sem uma estrutura financeira por trás. Porque naquele momento eu não tinha condições financeiras para embarcar, né? Porque eu só tinha o que eu saí da CLT ali e foi ali que eu comecei. Eu comecei praticamente do zero, investindo recursos próprios, e aí eu percebi que eu precisaria, assim, de outros braços, outras pessoas me apoiando nesse quesito, né? E estruturar, eu olho assim, é um negócio pequeno, só que tu tem todos os materiais, embalagens, eu loco uma sala, né? Não é uma coisa assim caseira, ele é uma sala locada, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma empresa, uma pequena empresa, mas assim, tem que ter toda essa estrutura administrativa e financeira por trás. No início, eu estava muito, como que eu vou te dizer, com brilho nos olhos, assim, com aquele fogo, né, do empreendedorismo, e muitas coisas eu deixei passar, mesmo sendo administradora com formação acadêmica e tudo mais, muitas coisas que realmente são a alma do negócio por trás, não só a venda e o produto, eu deixei passar. E esses dias eu até comentei com uma outra empreendedora num evento que nós participamos, eu disse assim, olha, no meio do caminho eu tive que consertar o avião em pleno voo. Porque o avião estava... Tinha paraquedas? Não caí, tô voando. É isso aí. Mas, e quanto mais alto o avião voa, né? Mais instabilidade. Mais instabilidade dá. Mas eu vou te dizer assim que essa questão de estruturar o negócio, ela é fundamental. Porque senão tu não enxerga resultado, né? Porque independente de ser um produto artesanal ou não, é um negócio. São produtos que são vendidos, né? E tu precisa enxergar o lucro disso, né? Porque ninguém abre um negócio só por felicidade, né? Sim, é uma realização de um sonho, faz sentido para mim, faz sentido para os meus clientes, mas sim, tem essa questão assim, eu preciso ter lucro no que eu faço e como é que eu tô fazendo? Né? Então, alguns meses depois que baixou um pouco aquilo assim, sou empreendedora, não, só um pouquinho. Gente, vamos organizar, vamos fazer planilhazinha. Voltei lá para as planilhazinhas para depois ir para um sistema melhor porque assim,
a resina ela é um produto líquido, né? E é por litro que é vendido. Então, eu tenho milhares de insumos para fazer uma peça. Né? Então, são várias coisas que eu preciso ter para fazer uma única peça. Só que eu preciso ter exato a gramagem que eu vou ter que usar em cada tamanho de produto para saber quanto que aquilo vai me custar, para saber quanto que aquilo vai ser cobrado. E lá no início, eu não me atentei para isso. Então, por isso que eu digo, eu tive que consertar o meu avião em pleno voo. Mas é bom quando a gente tem esse insight de acordar de que o negócio ele realmente precisa de uma estrutura por trás. Né? Uma estrutura administrativa, um controle administrativo, um controle financeiro, para que o negócio realmente alce novos voos, né? E continuar a capacitação, né? Porque sempre, nessa né? capacitação é que você vai ter o maior desenvolvimento. Em 1 ano e 5 meses, 6 meses, mais ou menos, né? Você já viu a necessidade de ter o entendimento dos seus custos variáveis, já que você está falando, né? Que você usa, né? Uma quantidade X para cada peça em si, né? Mas também os custos mensais, que esse tu não consegue fugir, Não né? foge. É fixo, então tu tem que buscar o teu equilíbrio ali financeiro. Interessante tu falar sobre isso, né? Porque a maioria do empreendedor, ele se escapa, né? Escapa essas informações, ele está ali arriscando, ele está começando, ele está empreendendo, mas ele não se dá de conta dos seus custos mensais e tão poucos variáveis. Então ele vai pensando que está lucrando, no entanto, ele só está jogando no 6 por meia dúzia. E faz muita diferença quando a pessoa senta e reflete ali, entende do seu negócio. Não interessa se é o produto ou se é o serviço, ele tem, né, essa diferença se ele encara o leão de frente e vê que é um gatinho, né? Mas para você, né, esses clientes, foi fácil chegar até você ou não? Você precisou sair da sua loja, precisou buscar conexões, pessoa para demonstrar, né, o teu produto, a vitrine, né, que nem a gente diz. Se o produto ou se o empreendedor não está na vitrine, como é que o cliente vai chegar até você? Na verdade, os meus primeiros clientes foi a minha família, né? Muito bem, parabéns, nem sempre é. Nem sempre é verdade, mas eu tive essa sorte. Sabe que tanto as minhas irmãs, assim, minhas cunhadas, a minha sogra, elas super compraram a ideia, assim, e eu falei, né, todo o meu planejamento, eu quero fazer assim, vou fazer assado. Em junho do ano passado, deixa eu ver, 2022, eu fiz uma especialização, tu falou sobre especialização, eu fiz uma especialização para fazer, porque até então eu fazia as eternizações de maternidade, mas eu não fazia joias afetivas, porque a joia afetiva, ela é uma peça menor, tu precisa de outros equipamentos, uma outra preparação para fazer uma joia afetiva, porque tu faz uma arte numa peça pequena, com cabelo, com dentes, cinzas de cremação, e eu precisava fazer essa especialização, porque eu faço até com leite materno. Então, eu precisava ver se o leite materno, para aquele tipo de resina que eu estava habituada a usar, era compatível, se não ia amarelar. Então, essa questão da especialização, tanto para produto, quanto para conhecimento do negócio em si e como se relacionar com as pessoas e como administrar melhor o negócio, isso tem que ser constante para qualquer tamanho de empreendedor. Isso faz total diferença. Mas essa questão dos clientes, sim, os meus familiares foram os primeiros a comprar a ideia, assim. Vendi chaveiro para todo mundo no início, porque eu comecei com os chaveiros para as pessoas conhecerem a minha marca, né? E saber que eu dominava aquele tipo de produto. Porque muita gente entra no mercado achando que sabe fazer uma coisa, estuda, mas não consegue executar. Porque talvez a pessoa não tenha nascido para aquilo ali, ou porque talvez ela não se doou o suficiente, ou não estudou o suficiente, não sei. Mas eu precisava mostrar que sim, que eu sabia fazer. Então, ali foi o pontapé inicial. Mas eu quero, falando sobre os meus primeiros clientes, eu fiz uma das primeiras joias afetivas que eu fiz, foi para minha sogra. Ela tinha perdido a mãe dela, a dona Rita, e a dona Rita é uma senhorinha, e ela usava sempre o mesmo pijaminha. Ela tinha 2 pijaminhas que ela ia intercalando, né? E ela tinha um pijaminha preto, todo floreadinho, colorido,
E ela veio a falecer e tal, a minha sogra ficou muito sentida. Quem é que, né? Independente da idade ou do que for, quem é que quer perder uma mãe, né? Ninguém. Mas enfim, passado esse momento, a minha sogra ficou com um pedaço desse pijama. Porque não tinha cabelo, não tinha cinza de cremação, não tinha nada. Eu vou fazer uma joia afetiva para minha sogra. Eu peguei um pedacinho daquele... Porque assim, a joia afetiva... Nós falamos joia afetiva por causa do afeto, que foi eu falei antes. Sim, as joias afetivas, elas podem ter DNA humano, que é os que eu uso, né? Cordão umbilical, cabelo, dente, cinza de cremação. Mas a joia afetiva, ela pode ter outros itens, como esse que eu fiz essa joia para minha sogra. Eu cortei em formato de coração um pedacinho daquele pijama que ela usava e fiz uma joia afetiva para ela, escrito Mãe, eu te amo, né? Com um pedacinho do tecido. Então eu dei de aniversário para ela, foi algo muito emocionante, porque é algo que ela via a mãe dela usando, principalmente nos últimos dias que elas estiveram juntas, né? E aquilo foi muito impactante, assim, sabe? E aí ela me agradeceu muito, ela disse assim, agora eu vou ter sempre minha mãezinha aqui pertinho de mim. Então, assim, essas coisas, uma coisa que eu entendo, nós somos seres humanos dotados, nós somos racionais e emocionais, certo? Só que muitas vezes o emocional ele fala mais alto. Por isso que lá no início, quando eu abri meu negócio, eu estava muito no emocional. Eu estava eufórica, vou ser empreendedora, já achei o meu propósito no mundo. Pote do ouro. E eu perdi a parte da razão. Mas daí, no meio do caminho, eu acordei que eu precisava voltar para a racionalidade. Mas essa questão do emocional, ele vem muito nos meus produtos. Que nem tu falaste ali da eternização de maternidade. Uma coisa que eu penso assim, quando eu recebo os itens da minha cliente. Por que eternização da maternidade? Ela vem o teste, né? O teste de gravidez da farmácia. E eu fico pensando assim, quando ela fez esse teste, uau, tô grávida! Depois ela ganhou o bebê, foi cortado o cordão umbilical. Aquele cordão umbilical remete a ela que por 9 meses ela gestou uma criança. Por 9 meses ela sentiu os chutes daquele bebê na barriga. Por 9 meses ela planejou o quarto, ela comprou as roupinhas. Então, quando eu faço uma peça que é a eternização, ali vai o teste da farmácia, vai os dados do nascimento do bebê, né? Peso, tamanho, o dia, o horário, vai o cordão umbilical, a pulseirinha, e ela pode ainda colocar, assim, algumas meninas, o primeiro brinquinho. Então, eu digo assim, essa eternização é uma peça que ela vai botar na casa dela, aquilo ali vai ficar para sempre. A filha dela vai crescer, o filho dela vai crescer e vai ver, e ela vai dizer assim, quando eu fiz aquele teste ali de farmácia, foi o dia que eu descobri que eu estava te esperando. E foi um dos melhores momentos da minha vida. Tá vendo esse cordão umbilical aqui? Ele simboliza que um dia eu gestei o amor da minha vida. Então, é uma coisa tão sentimental, tão emocional, que é uma peça de muito valor. É um valor indescritível, na verdade, né? Existe, sim, o custo para fazer aquilo ali, existe o preço da fabricação, mas o valor que tem... O impacto que dá no emocional. O impacto que dá na vida da pessoa, porque assim, às vezes a mãe ou a avó guarda esses itens numa gaveta, se perde, e aquela é uma perda da história daquela família, daquela criança. E quando tu guarda isso de uma forma que tu vai preservar esses itens para a posteridade, faz uma diferença incrível na história daquela família. Sim. Há uns anos atrás, mais ou menos uns 15 anos atrás, eu fui fazer uma visita por uma amiga que morava no Paraná. Ela tinha ganhado uma menininha, né, prematura, passou por toda aquela situação. Passado um tempo, a mãe dela eternizou o sapatinho do bebê, porque era um sapatinho do tamanho de uma boneca, porque ela nasceu muito pequenininha, né? Então, a avó da criança deu um banho de bronze, né? Então, vamos dizer assim que foi a primeira vez que eu vi, né, com relação a tu eternizar um momento. Então, a criança que passou por toda uma situação frágil, né, pós-nascimento, né, eles eternizaram no sapatinho.
quando a gente fala sobre pandemia, empreendedorismo e todo o impacto que teve e a inspiração que você teve, né, de eternizar, né, aquele momento doloroso e também momentos felizes, não é só dor, né? É momentos de amor, né? Então, esse impacto a gente vê. Quando eu comecei a empreender, vamos dizer assim, porque hoje eu empreendo prestando serviço, mas lá atrás, uns anos atrás, eu empreendia em artesanato também, fazendo ponto Olha cruz, só, que bacana. toalhas, né? Que Mas, legal. que nem você disse, tudo é o início, né? Aquela coisa, né? Uma empolgação. Excelente, porque o teu trabalho, a parte emocional, tu dá um valor. Na hora da venda, né, é complicado, principalmente porque para o trabalho que eu desenvolvia, eu levava muitas horas, né, fazendo, bordando ali o nome da criança, o lencinho, a toalhinha, enfim, né, e vi que não dava, eu achava que eu gastava muitas horas, o produto ficava lindo, maravilhoso, mas o resultado, que era o financeiro, nem sempre, né, as pessoas pensavam no emocional, achavam muito caro, né? Para você, como é que foi esse início, assim, com relação ao levantamento de preço, né? Você disse que teve que olhar para o seu custo, mas quando você passa esse valor para o cliente, é aceitável? Eles acham que não condiz, né, com um objeto tão pequenininho e... Na verdade, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu até fiz pesquisa de campo, assim, de outras pessoas, porque existem outras pessoas neste mercado que trabalham com esse tipo de produto em outras cidades do Brasil. E fui fazer um levantamento, mas o que eu fiz? Eu estava vendo os preços que eles cobravam, né? E o produto que eles ofereciam. Então, não é só preço. Tem que ser preço versus qualidade de produto oferecido, né? E comecei a analisar. Aí eu já tinha a minha base de custos, que já tinha feito o levantamento. E eu pensei assim, quanto que eu preciso ganhar no mês para cobrir os meus custos fixos e os variáveis, né? E que ainda me sobre alguma coisa, né? Porque para o pequeno empreendedor, ele, no meu caso em particular, foi mais difícil e eu ainda estou no processo, porque é um produto novo, relativamente novo no mercado, nem muitas pessoas conhecem. Quando as pessoas conhecem, elas dizem assim, ai, mas por que tu não divulga mais, né? Ai, divulga mais! E eu tô fazendo o que eu posso, né, com os braços que eu tenho no momento, mas tô trabalhando nisso. Mas voltando a essa questão, eu acho que preço tem que ser uma coisa justa, né? Tem que ser bom para ambos. Não dá para oferecer algo extremamente inacessível e também eu não vou oferecer a preço de custo porque senão eu não pago nem minhas contas, né? Então, eu fui calcular quantas horas eu demorava para fazer determinada peça. Quanto que eu preciso, como eu falei antes, quanto que eu precisava ter no mês para cobrir todos os meus custos que sobrasse alguma coisa, certo? E depois quantas horas eu trabalhava por peça e assim eu fui calculando quanto que dava quanto que eu gastava de tempo em cada tipo de peça e o quanto que seria cobrado cada uma. Daí eu fiz todo um cálculo de precificação que fosse justo para ambos. Você disse que você utiliza de algumas ferramentas, de algum equipamento, mas esses equipamentos, eles te facilitam na hora de produzir, por exemplo, eu quero para dar de final de ano para os meus clientes 1000 chaveiros. Tu já tem equipamentos para fazer esse tipo de quantidade de produção ou não? Mas tu está se preparando? Em larga escala, sim, eu ainda não fiz. Né? Não fiz. O máximo que eu fiz foram 100 chaveiros para uma festa de aniversário e que foram muitos dias trabalhando. Porque o que acontece? Como são produtos personalizados, né? No caso dos chaveiros, são peças personalizadas. As afetivas, tanto eternização quanto joia afetiva, elas são peças únicas, né? No caso dos personalizados, eu não estou focando em trabalhar em grande quantidade. Eu prefiro fazer
que as peças realmente sejam personalizadas para um grupo de pessoas, não tão grande assim, né? Porque eu não pretendo, a minha pretensão do meu negócio é realmente trabalhar com essa parte afetiva, né? A trabalhar muito com esse afetivo, tanto as eternizações quanto já é afetiva, e os personalizados que sejam peças únicas, exclusivas como a tua. Porque não vai ter outra Lore com essa logo, com essas cores, esse é único. É só tu que vai ter assim, entendeu? E detalhe, então né? essa é a intenção da Inspirartes. Fazer a pessoa se sentir especial mesmo, sabe? Vou abrir um parênteses aqui, né? E dizer que quem criou minha logo foi a Fórmula Digital, né? O carinho que eles tiveram com o nome da minha empresa, com a cor que quando eu comecei, né, eu me inspirava também na Torre Eiffel, mas aí me mostraram que eu não preciso focar somente num ponto turístico, eu posso focar em vários, né, no futuro. O futuro é uma coisa que você que cria, né, mas para te realizar os teus sonhos, tu tem que sair, né, da cadeira e remangar as mangas e a luta. Então, pense que a fórmula também está aqui, né? Legal, né? Fazendo a diferença em cada momento da CAC Assessoria Contábil, assim como da Lore Quevedo, né? Assim como você, né, Sandra, fazendo cada momento dos clientes especiais. Mas e para o futuro? O que você pensa? Vai continuar fazendo arte? Boa essa, né? Fazer arte? Ou você vai fazer, né? A minha sobrinha que diz, eu tenho uma tia arteira. É, mais ou menos isso. Ou você vai inspirar outras pessoas de outra maneira. Conta pra nós o que você pensa do seu futuro. Tu quer spoiler, né? Claro! Não vale spoiler. Tem que deixar assim um gostinho de quero mais. Nossa, essa menina aí inventou inventou não, só fomentou uma situação a qual a gente sabe que já existe em alguns anos aí as pessoas falar sobre o emocional através de simbologia, né? Sim. Mas você tocou o coração de muitos clientes através de peças nos últimos tempos aí. Isso é emocionante, sabe? Quando tu tem a possibilidade de ouvir, das pessoas abrirem o coração e te contar a história delas. Tu fazer parte daquilo ali. É muito gratificante. O mais gratificante ainda é quando os nossos clientes recebem e, assim, é só gratidão, sabe? De ambos os lados, assim, porque eu fico muito feliz com os feedbacks que eu recebo. Respondendo a tua pergunta, já que tu está pedindo um spoiler. O que acontece, né, Loire? Eu sou formada em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em gestão comercial e, como eu disse, sempre quis empreender, tive sempre esse sonho. Na pandemia eu me descobri, né, para resina, de tocar o coração das pessoas de uma forma bem simbólica mesmo, com algo que já é delas para elas, né? Que elas possam preservar aquilo ali por muitos mais anos e sempre lembrar daqueles momentos. Ao longo dessa minha trajetória empreendendo e as conexões que são tão importantes, as pessoas que a gente conversa, que a gente se conecta, que tu aprende, que tu ensina, né? Eu tive com uma coach, né? A Fran Souza. A gente andou trocando muita figurinha, eu faço parte da confraria Café com Batom também. Nós conversamos muito e eu estou me descobrindo também numa questão de apoiar pequenos empreendedores a enxergar o seu negócio de uma forma diferente. A inspirar esses pequenos empreendedores a enxergar esses pequenos gafes que a gente começa tendo desde o início, a não ter tanto vislumbre e ter o pé no chão, mas sim sonhar com aquilo ali, mas sonhar com aquilo com uma realidade, né? Então, sim, eu pretendo inspirar outras vidas, outras pessoas, outros empreendedores e ajudar esses empreendedores a crescer, porque assim, por mais que tenha sido um pequeno período de tempo que eu estou empreendendo, eu tenho uma bagagem muito grande já antes disso. Mesmo sendo CLT, eu sempre estive estudando, aprendendo, fazendo workshops, né? Eu fiz a minha pós-graduação, eu estava grávida,
do meu filho e trabalhando, e porque eu pensei assim, ó, eu estou trabalhando para uma empresa, isso não significa que eu vou morrer aqui, eu preciso aprender para evoluir. E hoje eu percebo que tudo que eu aprendi, que eu continuo aprendendo, eu posso dividir e inspirar outras pessoas a serem melhores. Excelente. Inspirar, né, para não estar em pleno voo e olhar para o lado e ver que o paraquedas não está. Você tinha, né? Você tinha, tá tranquilo. Mas muito empreendedor, né, não pensa assim. Ele, que nem eu digo assim, se der medo, junta o medo e vai com medo mesmo, né? Por quê? Porque é na dor que tu vê a tua capacidade, né? O quanto tu consegue. Ah, caiu, sacode a poeira, levanta, dá a volta por cima e levanta a cabeça e vamos de novo. Se tu caiu 8, levanta 9. Se tu caiu 9, levanta 10. Porque é nesses tombos que tu aprende. É com a dor que tu aprende. Mas, como a Sandra falou, contou a sua história e outros, né, de outros episódios que vieram aqui contar o seu empreendimento e suas dores, seus recomeços, também inspiraram vocês, né, a ver que sim, acontece de você pode ser organizado, ter controle, fazer um planejamento. Sim. Mas se não der tempo, né, infelizmente vem as dores. Daí tem que buscar profissionais, né? E olha só, a Sandra já está indo para uma modificação ali com relação ao seu empreender. Não quer dizer que ela vai parar, né, com essas joias lindas e maravilhosas, né, inspirando recordações. É um segundo braço, na verdade. Veja, né, já tá com filial. Poxa, mas essa empreendedora não vai parar nunca. Mas a pessoa que quer crescer, que quer evoluir, ela tem que estar sempre enxergando novos horizontes, né? A pessoa que quer sucesso, que quer sair do zero ao sucesso, ela precisa se capacitar. Ela precisa estar preparada para as oportunidades que vão surgir. Porque uma coisa que eu entendo, as oportunidades, elas aparecem sim. E tem outras oportunidades que nós geramos. E como é que a gente gera oportunidade? Se capacitando, estando preparada. Porque quando alguém te fizer um convite para alguma coisa, tu vai estar pronta para aquilo. Se tu estudou, é que nem na questão de vendas, assim, existe todo um processo. Hoje as pessoas acham que é só chegar na frente da pessoa e tentar vender alguma coisa, e não é assim. A pessoa tem que se vender antes disso. E outra coisa, venda é conhecimento. Hoje o vendedor, para ele vender, não é como antigamente, que chegar, aqui é tanto, tá bom, não quero, sim. Não, existe técnica. O vendedor mesmo, ele precisa aprender muita coisa. Então, eu digo assim, as oportunidades aparecem, mas só embarca nesse avião rumo ao sucesso quem está preparado, né? Hoje as ofertas, né, antigamente existiam para certas situações as coisas básicas, né? Hoje já não. Naquelas básicas existe uma diversidade de cores, de tamanhos, de impactos, né? E então, com essa diversidade veio aquele que necessita estar melhor capacitado para conseguir o resultado que é a própria venda. Mas também tem o pós-venda, né? Sim. E você faz esse pós-venda com seu cliente, essa troca, né, de emoções, porque não deixa de ser emotivo, né? Assim como você falou do pet lá, de outro estado, veja só, ela impactou outro estado, daqui a pouco ela está impactando outro, né, outro país. Opa! E por que não? E por que não? Tô pronta! Você faz esse trabalho de pós-venda? Sim. Como é que acontece essa estrutura de venda, né? Eu faço as peças dos clientes que eu já tenho, posto no Instagram, vou nos eventos, cartão e tudo mais, faço muita divulgação nesse formato. Redes sociais, eventos, né? E o cliente chega até mim e a gente começa a conversar. Primeiro, sempre tem um bem-vindo, obrigada por nos escolher, né? Eu trago ele para mim primeiro. É para ti, é um presente, porque às vezes o cliente, como é que o cliente chega? Eu vi essa peça, quanto que é? Indeciso. Não, quanto que é? Tudo bom? Sabe como é que é um processo de eternizações em resina? Tu sabe tudo que pode ir aqui dentro? É para ti? É para presente? É para o seu filho?
Aí, sabe o porquê eternizar? Porque eternizar um momento faz uma diferença enorme na sua vida, nananana. Então, eu tenho, claro que não é uma coisa maçante, mas é um inicial para que ela já chegou até mim, mas eu preciso que ela continue comigo. Então, eu vou conversar, eu vou explicar um pouquinho o que, que é aquilo ali. Ah, então tá, então vamos fazer. Beleza. Ela vai ter todas as opções de tamanho, valores, e aí ela vai escolher. O que, que é um diferencial que eu acredito ser meu diferencial quando eu faço os meus produtos? É o seguinte, o meu cliente, se ele quiser, ele pode acompanhar todo o processo até a peça ficar pronta. O que, que eu faço? Eu vou tirando fotos, eu vou gravando vídeos, cada etapa, porque a eternização ela é feita em várias etapas. Tanto a eternização quanto a joia efetiva são várias etapas, é todo um processo. Tem eternizações que demoram de 15 a 20 dias para ficar pronto, né? Porque por causa dos itens, tem que ter todo um cuidado com as coisas que vão ali dentro, são DNAs, eu não posso perder, né? Tipo, uma pulseirinha não pode estragar, então tem todo um cuidado com cada DNA. Então, eu vou mandando foto. Esse cliente, ele vai acompanhando todo o processo, se ele quiser. Tem gente que quer surpresa, ok, vamos fazer uma surpresa. Mas eu vou mandando fotos, vou mandando vídeo, vou falando. Ah, olha só, se tu quiser, a gente pode colocar um outro detalhe. Então, assim, eu e o meu cliente, a gente fica muito conectado. Ele vai fazendo parte da obra-prima, então? Ele faz parte da obra-prima, meu cliente faz E se quiser modificar alguma coisa enquanto a peça não está fechada, a gente vai fazendo. Então, depois, a embalagem também, eu tomo muito cuidado com isso. Eu gosto de fazer uma coisa delicada, de embrulhar com fita, com papel rosa, eu boto na sacolinha, eu mando um mimo junto com uma balinha, porque o meu cliente, ele tem que ser mimado. Porque eu quero que ele volte. Mas para ele voltar, ele tem que se sentir abraçado por mim. Ele tem que dizer assim, ó, aquela profissional, ela é incrível, eu adorei o trabalho dela. Eu não fiz só uma peça, eu não comprei só essa eternização aqui dela. Nossa, olha o carinho da embalagem, olha o carinho do mimo que ela me mandou. Ela veio aqui, ela conversou comigo, eu participei do processo. É diferente do que eu ir em determinado lugar e só comprar uma peça e levar para casa numa sacola. Então, eu acho que o empreendedor, sim, tem que buscar diferenciais, né? Mas todo mundo vende o que eu vendo. Por exemplo, um outro empreendedor. Não, mas busca um diferencial no atendimento, na forma que tu fala, no WhatsApp com ele. Faz ele acompanhar o processo. Ou então faz uma embalagem diferente, dá um mimo para ele. Existem N oportunidades de tu fazer o teu cliente ficar contigo. Sobre o pós-venda, depois que eu entrego, eu sempre deixo passar alguns dias, né? Porque o cliente recebeu, vai mostrar, né? No caso, a mãe vai mostrar para o marido, vai mostrar para a mãe, para a avó, para a madrinha. E aí depois eu entro em contato novamente. Ah, fulana, tudo bom? E aí, vocês gostaram da peça? Tua família gostou da peça? Como é que foi? Ai, todo mundo amou, não sei o quê. Já tô compartilhando com as minhas amigas do trabalho. Então, assim, e eu gosto muito, eu faço esse contato e gosto muito de receber o feedback. Eu peço, ultimamente eu não tenho do tempo, assim, porque tá muito corrido, mas normalmente eu peço feedback por escrito, porque uma coisa a minha cliente, ela fala comigo, né? Então, nós temos essa relação. Só que eu quero que o mercado, que as outras pessoas enxerguem também esse retorno que a minha cliente me dá. Porque essa é uma prova social. É uma prova social de que sim, o meu trabalho é muito bom, sim, o meu trabalho é muito bem feito, e a minha entrega, ela é de excelência. Então, como ela impactou naquele cliente, eu preciso mostrar para os meus futuros clientes que isso acontece. Vejam só, olha a delicadeza, não só no antes, no durante, mas também no depois. É como eu digo, nós não temos concorrente, nós temos parceiros, né? E esses parceiros que você falou, o meu colega que faz o trabalho como eu, né? Busca um diferencial, você tem um diferencial, mas o diferencial é só para você? Não! Não, a pessoa, o empreendedor, ele tem que estar aberto às opções, ele tem que estar conectado com outras ideias, com outras percepções, para quê? Para que ele faça diferente o seu produto. E tem que fazer sentido para o cliente também, né? Tem que ser algo que vai ser diferente, vai ser o teu diferencial como negócio, mas que faça sentido para o teu cliente.
né? Sim. Porque assim, tu tem que estudar o que é o teu produto, estudar o teu público, vamos dizer assim, o meu público é o meu público hoje, sim, eu tenho clientes homens, acontece, mas 90% do meu público é mulher. É mãe, é vó, é tia, são mulheres. Então, o meu mimo ou o meu diferencial, eu faço tudo vinculado para agradar os olhos das mulheres. Então, quando o empreendedor sabe quem é o público dele, que o público dele já está bem definido, sabe qual é o produto dele, e aí ele vai avaliar quais são as opções de fazer um diferencial para trazer aquele cliente novamente, né? Veja só quanta inspiração, né? A pessoa toma conta do microfone. Quanta inspiração através de um gesto, através de uma peça, uma joia rara, né? Qual as tuas redes sociais, Sandra, para que quem ficou inspirado, né, te procurar? A Inspirartes é @artesanato_inspirartes, com TS no final. É uma logo preta com borboletas rosa. E por que borboleta? Porque a borboleta é o símbolo da transformação. Olha! Eu transformo inspiração em arte. Que delicadeza, até mesmo nesse logo, nessa criação de arte, ela teve um toque especial, né? Bom, ficamos por aqui. Seguimos, né, aqui com a Fórmula Digital. Muito obrigado pela parceria, pela inspiração. Até o nosso próximo episódio. Gratidão.